Boa noite a todos. Hoje, 7 de dezembro de 2020, estamos todos nós reunidos mais uma vez para estudarmos a obra Nosso Lar. Hoje nós vamos dar continuidade ao capítulo 7, titulado Explicações de Lísias. E vamos iniciar fazendo a nossa prece de abertura. Divino amigo Jesus, queridos amigos espirituais aqui presentes, que são mensageiros de Jesus, responsáveis por essa atividade que nos propomos a realizar em nome do Cristo. A nossa reunião, amor divino, o nosso intuito é aprender, servir e compartilhar. Nos reunimos, Senhor, aqui em um grupo menor, para depois atendermos outros irmãos que também sentem essa sede do Teu Evangelho, à luz da doutrina espírita. Que a espiritualidade amiga que aqui se encontram possam, mais uma vez, nos inspirar, nos conduzir na compreensão da leitura e assim termos a oportunidade de realizarmos um mergulho maior em torno das lições. Abençoa-nos, amado Mestre. Fortalece a esse planeta em que ora passamos momentos desafiadores por conta da pandemia. Que essa humanidade terrena, todos nós, possamos tirar as lições necessárias, os aprendizados, os valores e principalmente, Senhor, que possamos compreender o respeito a Deus nosso Pai. Graça te damos, Senhor, e ora iniciamos a nossa atividade dessa noite. Então vamos lá, explicações de Lísias. A semana passada nós iniciamos o capítulo em que o nosso querido André Luiz, ele começa a retratar o espaço ao qual ele está inserido. Ele ainda está no hospital, mas ele já chegou até as janelas, ele já começou a ver como é o espaço que está ali em torno. E aí ele foi descrevendo que tem aves, ele percebeu que existia animais domésticos, que tem árvores, frutas, né? Então, e aí nós discutimos bastante, conversamos bastante, pegamos o livro dos Espíritos, a pergunta 600, pegamos o livro dos Médiuns, item 283, que vai falar da evocação dos animais, e entendemos muito bem falando do processo da criação mental, ok? E hoje nós deveremos finalizar esse capítulo. Vamos lá? Preocupava-me, todavia, permanecer ali, num parque de saúde, havia muitas semanas, sem a visita sequer de um conhecido do mundo. Afinal, não fora eu a única pessoa do meu círculo a decifrar o enigma da sepultura. Eu disse, olha, eu morri, mas mamãe já morreu, papai morreu,
teve uma irmã mais jovem dele que morreu, outros familiares, vovô, vovó. Ele estava ali há semanas e é interessante que ele passa a ter maior consciência, aqui no caso, do tempo. Eles já se passaram tantos dias, e dias por quê? Porque ele dorme, né? Então tem um momento do repouso. E eu não recebi absolutamente nenhuma visita. E aí vamos ver essas explicações de Lísias e o nosso querido André Luiz. Meus pais me haviam antecipado na grande jornada, papai e mamãe dele já haviam desencarnado, amigos vários, noutro tempo, me haviam precedido também. Antes, outros amigos foram. Por que, então, não apareciam naquele quarto de enfermidade espiritual? Para conforto do meu coração dolorido, bastariam alguns momentos de consolação. Então, ele ali, você vê como é o ser humano. No primeiro momento, me ajuda, me tira daqui, que eu estou de sofrimento debatendo, né? Beleza, foi atendido, foi recolhido. Agora ele está no hospital. Aí a reclamação agora era tudo que ele estava sofrendo. Lembra que ele reclamou bastante para o Clarencio? Clarence deu uma puxada. Agora já é outra reclamação. Qual é a reclamação? Ninguém vem me visitar. Para você ver como nós, a sociedade humana, somos exatamente assim. A gente nunca está satisfeito e não temos verdadeiramente a educação espiritual, a educação moral, para aprendermos a agradecer. A semana que passou, chegou um vídeo em minhas mãos do nosso querido Chico Xavier sendo entrevistado por um repórter. Ele já a idade já bem avançada, já naqueles momentos, falando com muita dificuldade, ouvindo com muita dificuldade. E o repórter perguntou assim: Chico, você é feliz? Ele disse: sou. Realizei o trabalho que eu vim realizar, da forma que Deus queria. Olha, né? Olha a consciência. Cumpri o meu dever, essa é a palavra, cumpri o meu dever como deveria ter sido. Tenho uma casa para morar, para me abrigar, faço a minha alimentação. Eu sou um homem muito feliz. Não é verdade? Eu sou um homem muito feliz, porque ele faz a sua alimentação e tem um lugar para morar. Então a gente percebe que quanto mais evoluído o espírito, e eu falo em evolução, nós estamos falando em maturidade espiritual, porque quando se fala de evolução espiritual, nós somos crianças mal criadas e cheias de vontade, rebeldes, como bem falam os espíritos. E à medida que o espírito vai evoluindo, que ele vai adquirindo uma maturidade espiritual, ele deixa de ser essa criança babona, chata, reclamona. Ele passa realmente a agradecer tudo o que recebe, tudo o que recebe. Então, agradece o dia, agradece a oportunidade, agradece a vida, agradece tudo e para de reclamar. Já é hora de nós entendermos que somos um espírito temporariamente habitando o corpo físico, que a morte faz parte da vida, que ninguém vai virar pedra, que nós não vamos ter todo mundo eternamente ao nosso lado, que o fato de nós desencarnarmos, isso não vai nos garantir a vida eterna, que essa vida eterna ela só é resultado depois de eu ter alcançado todo o meu processo de educação que eu vim aprender no planeta Terra, através das reencarnações. Enquanto isso, eu fico na eternidade dos sofrimentos, porque, infelizmente, às vezes tem coisas que a gente conseguiria resolver em uma encarnação e a gente prolonga esse sofrimento, que passa a ser eterno, por 10, 15, 20 encarnações. E a gente não muda o disco. Não precisamos de ninguém para ser feliz. Não precisamos de ninguém para ser feliz. Não precisamos. Porque a felicidade está em posse do amor. Só que a gente compreende que felicidade é ser amado e não é. Felicidade é eu ter despertado a luz do amor em mim, que é o reino de Deus no meu coração. E qualquer pessoa, qualquer ser humano que se aproximar de mim, aí não é eu preciso de ti, mas você pode se beneficiar dessa luz que eu aprendi a refletir, que é a luz divina. Então,
Quando a gente chega nesse grau, a gente não maltrata ninguém, nem a plantinha. Nem a plantinha. Então vamos ver aqui ainda, continua. Então ele agora, uma nova reclamação de André. Cadê os meus? Ninguém vai vir. Amigos vários no outro tempo me haviam precedido. Por que então não apareciam naquele quarto de enfermidade espiritual para conforto do meu coração dolorido? Bastariam alguns momentos de consolação. Um dia, não pude conter-me e perguntei ao solícito visitador. E é tão interessante a gente parar para pensar. E o mais interessante é nós compreendermos que o nosso querido André diz assim: um dia não pude conter-me e perguntei ao solícito visitador. Obviamente que Lísias sabia o que ia no pensamento dele, mas aguardar a pessoa fazer a pergunta. Quantas vezes a gente está aqui encarnado, a gente começa a desenvolver um pouquinho a espiritualidade, a mediunidade, e a gente sabe o que vai no coração do outro, e a gente aprende a esperar a pessoa iniciar o assunto. Por um respeito, verdadeiramente. Por um respeito. Então, é tão interessante quando a gente começa a desenvolver isso, porque ele vem num momento que a gente já tem um pouquinho de discernimento para saber aguardar e não sair atropelando todo mundo. Né? Vamos ver agora, então, a indagação do nosso André Luiz. Meu caro Lísias, acha possível aqui o encontro com aqueles que nos antecederam na morte do corpo físico? Como não? Pensa que está esquecido? Sim, porque não me visitam. Na terra sempre contei com a abnegação maternal. Minha mãe, entretanto, até agora não deu sinal de vida. Meu pai, igualmente, fez a grande viagem 3 anos antes do meu trespasse. Pois note, esclareceu Lísias, sua mãe tem ajudado dia e noite, desde a crise que antecipou sua vinda. Quando se acamou para abandonar o casulo terrestre, duplicou-se o interesse maternal a seu respeito. Talvez não saiba ainda que sua permanência nas esferas inferiores durou mais de 8 anos consecutivos. Ela jamais desanimou. Intercedeu muitas vezes em nosso lar a seu favor. Rogou os bons ofícios de Clarencio, que começou a visitá-lo frequentemente, até que o médico da terra, vaidoso, se afastasse um tanto, a fim de surgir o Filho dos Céus. Compreendeu? Olha que resposta, hein? Então ele diz assim, a pergunta do André é: como não pensa que está esquecido, né? Aí ele diz: sim, eu acho que esqueceram de mim, porque não me visitam. Na terra, sempre contei com a abnegação maternal. Eu sempre tive mamãe ali que foi uma super mãe. Minha mãe, entretanto, até agora não deu sinal de vida. Poxa, mamãe era super mãe, cadê mamãe? Você vê que mãe, nem depois de desencarnada, tem sossego. O menino, o filho, ainda fica mamãe, mamãe, mamãe. Então, gente, não pensa que desencarnou, a missão está cumprida. Não, ela está cumprida. Vai estender cada vez mais ainda. Uma vez esse laço feito, ele passa a ser eterno. Minha mãe, entretanto, até agora não deu sinal de vida. Meu pai, igualmente, fez a grande viagem 3 anos antes da desencarnação de André Luiz. A mãe foi antes e depois, 3 anos, o pai. E aí veio o nosso Lísias e disse assim: pois note, sua mãe o tem ajudado dia e noite, desde a crise que antecipou a sua vinda. Olha aqui, antecipou a sua vinda.
Por isso que o nosso André Luiz, ao chegar no mundo espiritual, ele ouvia aqueles gritos: suicida, suicida, lembra? Porque ele antecipou, não era a hora de desencarnar. Às vezes a pessoa se depara com uma patologia, como foi o caso dele, uma enfermidade. Essa enfermidade acabou realmente vindo a óbito, levando ele a óbito. E aí a gente diz assim, era a hora. Não, não era a hora. Não era a hora. Tia, como é que a gente pode saber se aquela enfermidade era a hora ou não? Quando você fez tudo redondo. Você fez tudo redondo e adoeceu. Então era um processo expiatório. Aquilo era a hora verdadeiramente. Mas se você foi uma pessoa que não teve absolutamente nenhuma regra, nenhum respeito com o corpo físico, esse templo divino, uma pessoa que não fez exercício, uma pessoa que não procurava médico, uma pessoa que comia de tudo, uma pessoa que não, ou seja, bebia, fumava, sexo sem a mínima responsabilidade, obviamente que essa pessoa acabou adoecendo o corpo e volta para o mundo espiritual como um suicida. Então, desde a crise que antecipou sua vinda, quando se acamou para abandonar o casulo terrestre, duplicou-se o interesse maternal a seu respeito. Então, se ela ficava 12, passou a ficar 24 horas com ele, quando ela percebeu que ele iria desencarnar. Agora, obviamente, ele não conseguia vê-la. Não conseguia por quê? Padrão vibratório. Padrão vibratório. Ele, um espírito ainda muito terra a terra, a mãe, um espírito bem maduro. Ela conseguia vê-lo, mas ele não conseguia nem perceber a sua presença. Duplicou-se o interesse maternal a seu respeito. Talvez não saiba ainda que sua permanência nas esferas inferiores durou mais de 8 anos consecutivos. Consecutivos. Mais de 8 anos, não foram 8 anos. Ele diz o quê? Durou mais de 8 anos consecutivos. Consecutivos. Isso ele fala aqui, talvez não saiba ainda, que sua permanência nas esferas inferiores, fora aquele tempo que ele estava perambulando no cemitério. Lembra que ele retrata? Fora esse período. Isso aqui só nas esferas. Ela jamais desanimou. Intercedeu muitas vezes em nosso lar a seu favor. Rogou os bons ofícios de Clarencio, que começou a visitá-lo frequentemente, até que o médico da terra, quem está se referindo a quem? A ele, André, o médico da terra, vaidoso, se afastasse um tanto, a fim de surgir o Filho dos Céus, compreendeu? O arrependimento e abrir mão do orgulho. A persona, exatamente. Abrir mão, orgulhoso, vaidoso, presunçoso. Era necessário ele cair essas cascas, como diz lá, cair as escamas da sua visão, na fala do apóstolo Paulo. A sua cegueira, tamanha a sua conduta. E ela sempre ali. Outro movimento aqui. Para eu ajudar alguém, eu tenho que ter recursos morais. Senão eu não dou conta de ajudar nenhum filho, nenhuma filha, nenhum esposo, nenhuma esposa, ninguém. Porque eu também estarei me debatendo nas trevas. Então, a mãezinha do André Luiz, devido ter os tesouros espirituais, vou dizer que era uma pessoa rica de valores espirituais, ela teve como interceder pelo filho. Caso contrário, não teria. Então, ainda mais uma forma para nós não nos preocuparmos, né? Até para me ajudar um ente querido, eu tenho que ter bagagem espiritual para isso. Senão, eu não tenho como fazer. A fim de surgir o Filho do Céu, compreendeu? Eu tinha os olhos úmidos.
ignorava o número de anos que me distanciavam da gleba, né, da pátria terrestre. Ele não tinha absolutamente nenhuma ideia que ele já estava ali há mais de 8 anos. Desejei conhecer os processos de proteção imperceptível, mas não consegui. Minhas cordas vocais estavam entorpecidas, com um nó de lágrimas represadas no coração. Desejei conhecer os processos de proteção imperceptível. Mas como que eu nunca percebi que minha mãe, que Clarence, ele quis, mas entalou a garganta e ele não deu conta de falar absolutamente nada. Vamos ouvir Lísias. No dia em que você orou com tanta alma, Prosseguiu o enfermeiro visitador. quando compreendeu que tudo no universo pertence ao Pai sublime, seu pranto era diferente. Não sabe que há chuvas que destroem e chuvas que criam? Lágrimas há também assim. É lógico que o Senhor não espera por nossas rogativas para nos amar. No entanto, é indispensável nos colocarmos em determinada posição receptiva, a fim de compreender-lhe a infinita bondade. Um espelho enfuscado não reflete a luz. Desse modo, o Pai não precisa de nossas penitências, mas convenhamos que as penitências prestam ótimos serviços a nós mesmos. Entendeu? Clarencio não teve dificuldade em localizá-lo, atendendo aos apelos de sua carinhosa genitora na terra. Você, porém, demorou muito a encontrar Clarencio. E quando sua mãezinha soube que o filho havia rasgado os véus escuros com o auxílio da oração, chorou de alegria, segundo me contaram. Então vamos aqui só comentar aqui pontos que são imprescindíveis. Então, ainda há pouco ele falou que o Clarencio teve que aguardar que se afastasse, Clarencio, que começou a visitá-lo frequentemente, até que o médico da terra, vaidoso, se afastasse um tanto, a fim de surgir o filho dos céus. Né? Larga a personalidade e identifica com a tua essência espiritual, com o Filho de Deus. Porque esse homem orgulhoso, vaidoso, presunçoso, ele deixou de ser filho de Deus, passa a ser filho das trevas, filho da própria vaidade, filho do próprio orgulho, da própria prepotência. E a pessoa acaba se identificando, se achando um Deus. Então, assim, infelizmente, deixou de ser filho de Deus. A atitude não é de um filho de Deus. Então, era necessário cair toda essa casca endurecida e surgir o Filho dos céus. Aí vem agora. Ele diz, no dia em que você orou com tanta alma, porque pedido de ajuda ele fez. Querer sair dali, ele também que fez várias vezes. A pergunta é, com casca ou sem casca? Com muita casca. Grosso, prepotente, orgulhoso, vaidoso. A gente vê isso aqui em sociedade. A pessoa está passando, a pessoa de repente é muito arrogante, muito prepotente, aí passa por uma situação difícil, fica ali meio mansinho, adquiriu a cura, passou tudo, volta a ser o mesmo arrogante. Isso na espiritualidade não acontece. Porque o auxílio só chega quando verdadeiramente a máscara caiu. Aqui nós conseguimos enganar. No mundo espiritual, não. E a gente consegue enganar quem não consegue enxergar. Porque para quem tem um pouquinho de bom senso, um pouquinho de espiritualidade, começa a saber aonde está pisando. No dia em que você orou com tanta alma, quando compreendeu que tudo no universo pertence ao Pai sublime, ato de quê? Humildade. Humildade. Porque um homem de ciência, principalmente da época de André Luiz, sabemos que é um nome fictício, né? André Luiz.
Mas nós sabemos que o homem da ciência, principalmente na época a qual ele viveu, falar de Deus era até tolice. Falar de Deus era até tolice. Materialismo ali rompendo. Seu pranto era diferente. Então, chorar, ele sempre chorou. Mas nunca esse choro de reconhecer a sua fragilidade e reconhecer quem é o Pai. Não sabe que há chuvas que destroem e chuvas que criam? Ou seja, há lágrimas, prantos de desespero que destroem, de ódio, de raiva, e há chuvas, prantos que recompõem. Foi o caso dele. Esse momento aqui. Ele diz assim, chuvas que criam. Lágrimas há também assim. É lógico que o Senhor não espera por nossas rogativas para nos amar. Lembra que a mãe estava sempre presente? Estava. Ele viu? Não, porque sintonia totalmente diferente. Então, o que o papai estava aguardando? Ele mudar a sintonia. É da lei. Humildade. Exatamente. E a sintonia é uma lei inderrogável. Porque o que acontece? É uma lei, Deus criou. Nós não temos como questionar Deus, mas ele criou uma lei. Lei de sintonia, lei de afinidades. Então, o André Luiz, ele conseguia ver todos os espíritos que estavam na condição dele. Que riam, zombavam, gritavam, xingavam. Ele conseguia ver. Mas aqueles que estavam em um nível melhor, ele não conseguia. Por quê? Porque ele não tinha sintonia. Então, o que o papai queria? Dizer assim, não, eu vou fazer com que ele veja a mãezinha dele. Não, o que o papai quer é que o filho eduque, que o filho cresça. Então, deixa. Enquanto ele não tirar a máscara, ele não vai mudar a sintonia e não vai poder enxergar. A partir do momento que ele mudar a sintonia, ele começará a enxergar. Então, a lição é, mude a sintonia. E ele sabe que ele vai mudar. Nem que leve mais de 8 anos. Mas ele vai mudar. Porque ele é meu filho. E a lei está gravada na consciência dele. Ele levou mais de 8 anos no mundo espiritual para abrir mão da personalidade que ele idolatrou uma vida inteira. Mas é só o André Luiz, nós não passamos por isso. É só tirando uma brincadeira, porque em verdade... tanto é que a gente em sociedade, principalmente quando carregamos títulos, a gente diz, você sabe com quem você está falando? E a pessoa assiste. Coitados de nós. Pobre mortal. Então é aquilo que ele diz aqui, olha. É lógico que o Senhor não espera por nossas rogativas para nos amar. Não é questão de Deus, agora eu vou te amar porque você foi humilde. Não é isso. É a lei da sintonia. É lógico que o Senhor não espera por nossas rogativas para nos amar. No entanto, é indispensável nos colocarmos em determinada posição receptiva. Olha aí, sintonia. É indispensável. Nós vamos ter um estudo na obra Pensamento e Vida, já está em nosso canal, falando de sintonia. E por que é uma lei inderrogável? Vamos dizer aqui que o nosso irmão Adroaldo está num processo obsessivo e tem um espírito ligado a ele. Eu sou irmã do Adroaldo, então eu oro para que esse espírito largue o Adroaldo. E de repente esse espírito pode até abrir mão. O Adroaldo vai arrumar outro. Porque é necessário que ele mude a conduta moral dele. Outra coisa, vamos dizer que esse espírito não abra mão. E que eu peço da espiritualidade para desligar. Se a espiritualidade cortar o vínculo deles 1000 vezes, o Adroaldo vai ligar 1001 vezes. Porque é uma lei inderrogável. Qual é a única pessoa que tem capacidade de se libertar dessa obsessão? Ele mesmo. O próprio Adroaldo. Como, tia? Conduta moral. Se não houver mudança moral, a sintonia irá continuar
a mesma. É a fala do nosso querido Emmanuel quando nos diz: não basta afastar as moscas, é necessário fechar a ferida. Enquanto houver ferida, irá atrair as moscas. Deu para compreender, não é verdade? Então, isso daí fica muito bem explicado no livro Pensamento e Vida, a lei de atração, lei de afinidade, tá? E essa é uma lei inderrogável. É uma lei universal e inderrogável. Não tem como o papai dizer, vou ajudar aqui o André, vamos mudar aqui, eu vou fazer com que ele mude. Não. Ele precisa despertar. Então, esse é o pai por excelência na educação. E ele não sofre. Papai? Não. Só o filho retarda o seu processo de evolução. Mas ele sabe qual é o destino dele. Ele tem a certeza. Uma hora o filho volta. Então ele diz assim: é indispensável nos colocarmos em determinada posição receptiva, a fim de compreender-lhe a infinita bondade. Que ele ainda não tinha compreendido porque ele não estava numa posição receptiva, ou seja, ele não estava em sintonia. Um espelho enfuscado não reflete a luz. Esse aqui, um espelho enfuscado não reflete a luz, remete novamente ao livro Pensamento e Vida, quando vai falar que a mente é espelho da vida em toda parte. E aonde nós vamos aprender que a luz é divina, nós temos que aprender a refletir essa luz. Porque a essência do amor, a fonte do amor, é divino. Não fomos nós que criamos o amor. O amor é divino. É criação de Deus. Nós temos que aprender a refletir esse amor. Daí o livro dos Espíritos nos apresentar na questão 625 o modelo. Qual tipo mais perfeito que Deus tem oferecido à humanidade para servir de guia e modelo? Jesus. Uma vez eu refletindo, eu copiando Jesus, eu reflito Deus. Mas se o meu espelho estiver totalmente ofuscado, como ele fala, não tem como refletir. É lindo isso aqui. Desse modo, o Pai não precisa de nossas penitências, mas convenhamos que as penitências prestam ótimos serviços a nós mesmos. Mais de 8 anos que ele ficou em zonas inferiores, que não deixa de ser uma penitência, serviu para quem? Para Deus? Para ele. Para ele aprender a mudar a sua sintonia. Entendeu? Entendemos? Clarencio não teve dificuldade em localizá-lo, atendendo aos apelos de sua carinhosa genitora da terra, ao qual ele traz uma lembrança muito grande. Você, porém, demorou muito a encontrar Clarencio. Clarencio te encontrou de imediato, não teve dificuldade, mas você teve muita dificuldade. Mais de 8 anos. E quando sua mãezinha soube que o filho havia rasgado os véus escuros com o auxílio da oração, chorou de alegria, segundo me contaram. É igual aquele serzinho ali dentro daquele ovo, e ele ali passando aquele período todo, fazendo toda aquela forcinha para quebrar aquela casquinha, e não pode mexer. Se você interferir, você pode levar aquele serzinho a óbito. É necessário ele adquirir toda a força para ele mesmo quebrar o casulo, quebrar a casquinha do ovo. Isso para lagarta, para tudo. Na borboleta, né? Então era esse o papel dessa mãe. Eu tenho que aguardar esse menino quebrar essa casca toda. E eu não tenho como interferir. Porque é uma lei, a lei da sintonia, ele precisa trabalhar de dentro para fora. E onde está minha mãe? Exclamei por fim. Se me é permitido, quero vê-la, abraçá-la, ajoelhar-me a seus pés.
não vive em nosso lar. Esclareceu Lísias. Habita esferas mais altas, onde trabalha não somente por você. Observando o meu desapontamento, acrescentou o fraterno. Virá vê-lo, por certo, antes mesmo do que pensamos. Quando alguém deseja algo ardentemente, já se encontra a caminho da realização. Tem você, nesse particular, a lição do próprio caso. Anos a fio rolou, como pluma, albergando o medo, as tristezas e desilusões. Mas, quando mentalizou firmemente a necessidade de receber o auxílio divino, dilatou o padrão vibratório da mente e alcançou visão e socorro. Olha, tá vendo? Aí você vai me dizer assim, ai, depois dessa aula eu já sei, quando estiver lá no mundo espiritual, naquele lugar assim tenebroso, vou mudar minha mente. Não, gente, não é mudar pensamento, é vibração. Porque o pensamento, ele oscila. Ele oscila. Tu começa a pensar que daqui a pouco, ainda mais você, como é que você vai trabalhar só o pensamento com aqueles irmãos gritando, suicida, suicida. Você tem até dificuldade. Alguns lembram que iam tentar bater nele, agredir, lembra? Tudo isso que ele passou? Algazarra. As algazarras, exatamente. Então não é mudar pensamento, né? Não é isso, não pensa que é só isso. O trem é mais forte. É íntimo. E padrão vibratório, sintonia, não é algo que eu tenho que exercitar ou desencarnar. É algo que começa aqui. Então, quem são aqueles que vibram na mesma sintonia que eu? É isso que é o ponto. Olhos brilhantes, encorajado pelo esclarecimento recebido, exclamei resoluto. Desejarei então com todas as minhas forças. Ela virá, ela virá. Lísia sorriu com inteligência e, como quem previne, generoso, afirmou ao despedir-se. Convém não esquecer, contudo, que a realização nobre exige 3 requisitos fundamentais, a saber, primeiro, desejar, segundo, saber desejar e terceiro, merecer, ou, por outros termos, vontade ativa, trabalho persistente e merecimento justo. Volto de novo ao livro Pensamento e Vida, mensagem titulada Vontade. Então, eu já oriento a você que está fazendo o estudo do nosso lar, vá lá no nosso canal, pegue o livro Pensamento e Vida e estude a mensagem titulada Vontade e a mensagem titulada Sintonia, ok? Que isso vai lhe ajudar bastante. Então, olha só, 3, convém não esquecer, contudo, que a realização nobre exige 3 requisitos fundamentais. A saber, primeiro, desejar. Segundo, saber desejar. E terceiro, merecer. Ou, por outros termos, vontade ativa, trabalho persistente e merecimento justo. Às vezes a gente faz um movimento de querer a nossa transformação moral, aí a pergunta que não quer calar. Como é que está esse trabalho diariamente? A nossa vontade é fraca, frágil? É só uma empolgação? Depois a gente esquece tudo, né? O visitador ganhou a porta de saída, sorridente, enquanto eu me detinha silencioso, a meditar no extenso programa formulado em tão poucas palavras. E assim nós finalizamos, queridos irmãos, o capítulo 7, intitulado, que foi realmente o trabalho do nosso querido Lísias, Explicações de Lísias. A próxima semana nós vamos retomar o nosso capítulo 8, intitulado Organização de Serviço. Agradecemos a Deus, nosso Pai, a Jesus, o nosso Mestre amado, a espiritualidade amiga que nos conduziu,
E que nós possamos, Senhor, em cada lição que recebemos, sermos fiéis no esforço do nosso cotidiano. Graça te damos, Senhor.